gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Vou aguardar para que a gente possa acompanhar junto essa leitura, amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Está escrito na palavra de Deus. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o chamado e a missão de Ezequiel. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade e pelo teu amor, Senhor, para com a tua igreja, Deus. Tu sabe como cada coração chegou nessa noite, Deus, e eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco com poder e autoridade, Senhor, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente necessita de ouvir da tua parte, Senhor Jesus. Que apenas a tua voz se fale neste lugar e que todo pensamento contrário, que toda distração caia em retirada em nome de Jesus Cristo. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, quando o profeta Ezequiel nasceu, já fazia 4 anos que o profeta Jeremias estava pregando em Jerusalém. Ezequiel nasceu e cresceu ouvindo Jeremias pregar. E a mensagem de Jeremias não era uma mensagem palatável, não era uma mensagem agradável de ouvir. Esse homem, esse profeta de Deus chamado Jeremias, pregou durante 40 anos, irmãos, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse a Deus. Mas a verdade é que o povo não ouviu a voz do profeta. Ezequiel era filho de Buzi, o sacerdote. E assim como o pai, Ezequiel se preparava para exercer o sacerdócio. Mas nós sabemos, entretanto, que não era qualquer pessoa que poderia exercer o sacerdócio. Não. Primeiro, para ser sacerdote, ele deveria ser da tribo de Levi. E não só da tribo de Levi, ele também teria que ser do tronco de Arão. Outro requisito para ser sacerdote, o candidato ao sacerdócio não poderia, de forma alguma, ter nenhuma imperfeição física. E o profeta Ezequiel, ele tinha todas essas qualificações. O sacerdote, quando completava 25 anos, ele era consagrado ao sacerdócio, porém, ele ainda não poderia exercer o sacerdócio, porque o sacerdócio só poderia ser exercido quando ele completava 30 anos, ou seja, havia ainda um período de espaço de 5 anos em que o candidato ao sacerdócio se preparava para exercer o sacerdócio. Para ser sacerdote, irmãos, o candidato tinha que estudar muito. Ele tinha que entender, em primeiro lugar, sobre veterinária. Por quê? Porque os sacrifícios chegavam para o sacerdote. E os sacrifícios dados a Deus não poderiam ter nenhuma imperfeição. Era o sacerdote que examinava. Em segundo lugar, o sacerdote, ele deveria entender de leis.
Porque ele ensinava as leis ao povo. Quando ele completava esses 30 anos e era consagrado, era colocado na sua orelha direita um pouco de sangue. Também era colocado no seu polegar da mão direita um pouco de sangue. E também no seu pé direito um pouco de sangue. E eu explico por quê. O sacerdote, ele ouvia o povo e falava com Deus. Diferente do profeta, que ouvia Deus e falava com o povo. Então, o sacerdote deveria ter um ouvido santo, um discernimento, para ouvir o povo e relatar tudo o que ouviu a Deus. Em segundo lugar, era colocado no seu polegar da mão direita sangue, porque o sacerdote, ele tocava em coisas santas. Era colocado também no seu pé direito um pouco de sangue, porque ele entrava em lugares santos. E Ezequiel está pronto para exercer o sacerdócio. Ele é da tribo de Levi. Ele é do tronco de Arão. Ele não tem imperfeição nenhuma. O seu pai é sacerdote. Ele tem todas as qualificações, porém, algo acontece, irmãos. No ano 606 a.C., Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém. E nessa primeira ida, ele leva os nobres para o cativeiro babilônico. Em uma segunda oportunidade, Nabucodonosor volta à cidade de Jerusalém. E quando ele volta no ano 597 a.C., ele leva 10.000 homens. E entre esses 10.000 homens, ele leva o profeta Ezequiel. Ezequiel tem a idade para ser sacerdote, mas ele vê os seus sonhos e projetos interrompidos. Porque no lugar que ele vai, não tem templo, não tem sacrifício. Ele está indo para uma terra pagã, ele está indo para um lugar idólatra, junto com os exilados. A Bíblia diz que 5 anos depois passam, Ezequiel ainda está no cativeiro. Eles estão próximos ao rio Quebar. E naquele dia, irmãos, Ezequiel vê os céus abertos. E ele tem visões de Deus. Aleluia. E a primeira visão que Ezequiel tem, ele vê uma tempestade. Ele vê uma tempestade que vinha do norte. E quem vinha do norte? Ele vê a Babilônia, que se aproximava para destruir Jerusalém. Perceba, Ezequiel está agora na Babilônia, mas Jerusalém ainda não caiu. Jeremias está em Jerusalém pregando. O povo não está ouvindo a voz do profeta. Eles perseguem o profeta Jeremias, prendem o profeta de Deus e não querem escutar. E Deus levanta agora um homem que estava preparado ao sacerdócio. Deus levanta Ezequiel como agora profeta para alertar o povo do que estava acontecendo. Aleluia. Quando ele vê essa tempestade, ele se vira. E agora ele vê 4 seres viventes. E cada ser vivente desse tinha 4 faces. Tinha face de leão, tinha face de homem, tinha face de boi e tinha face de águia. E essa era a expressão dos 4 evangelhos. Por quê? Porque o evangelho de Mateus, ele vai apontar e mostrar Cristo como leão, o rei dos reis. No evangelho de Lucas mostra Jesus como um homem perfeito, tinha face de homem. No evangelho de Marcos,
Marcos aponta Jesus como um servo. E o boi tinha essa característica de servir. Já no Evangelho de João, Jesus é apontado como o próprio Deus e é simbolizado pela águia. Aleluia. Então ele vê esses 4 seres viventes. Quando ele se vira, ele tem outra visão. E ele vê rodas por dentro de outras rodas que andavam nas 4 direções. Essas rodas se movimentavam. E Deus estava mostrando a glória de Deus para Ezequiel. E estava ensinando ele uma lição. Que a glória de Deus não está limitada ao templo. A glória de Deus está na minha casa. A glória de Deus está na tua casa. A glória de Deus está aonde nós estivermos. Aleluia. Ele é Deus do universo. Aleluia. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a sua glória não está limitada ao templo. Aleluia. No capítulo 2, Deus agora fala mais uma vez com Ezequiel e diz: filho do homem. E Ezequiel vê uma mão, enviando a ele um rolo, escrito por dentro e por fora. Deus diz a Ezequiel: filho do homem, dê de comer ao seu ventre. Coma esse rolo, porque você vai pregar sobre a nação de Israel. Quando Ezequiel come o rolo, o sabor era como mel. E o que isso significava, irmãos? Significava que Ezequiel não apenas haveria de pregar ao povo, ele teria que sentir a mensagem que ia pregar. Naquela época, irmãos, havia profetas de Deus de verdade. E não era fácil ser profeta de Deus. Ele deveria, irmãos, sentir tudo aquilo e ilustrar tudo aquilo que iria acontecer no cerco de Jerusalém. No livro de Ezequiel, existem 10 símbolos que Deus manda Ezequiel fazer. E eu quero destacar 3. O primeiro símbolo, Deus manda Ezequiel construir uma maquete. E nessa maquete era Israel. E estava simbolizando o cerco de Jerusalém. Porque os caldeus iriam cercar toda a cidade. Ezequiel deveria construir aquela maquete. Construir a maquete, e depois ele deveria deitar sobre o seu braço esquerdo por um período de 390 dias. Ele estaria amarrado e deitado sobre o seu braço esquerdo. Passado esses 390 dias, ele deveria agora deitar-se sobre o braço direito e ficaria mais 40 dias. Cada dia desse representava um ano. Ou seja, quando ele se deita no braço esquerdo, isso simbolizava 390 anos em que o povo de Israel estava vivendo sobre escravidão, estava vivendo em desobediência. Os 40 anos, simbolizados pelos 40 dias, simbolizava o povo de Judá, que também estava desobedecendo à voz de Deus. E é por isso que Deus manda que ele fizesse essa maquete. Para você ter uma ideia, irmãos, no cerco de Jerusalém, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Foram 18 meses. Não havia comida, não havia bebida. A enfermidade tinha entrado em Jerusalém. Tudo por causa da desobediência do povo, aleluia. Leia lá
Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, versículo 9, Jeremias chora e diz: melhor foram aqueles que morreram à espada do que os que ficaram no cerco de Jerusalém. A fome foi tão grande que as mães começaram a comer o cadáver dos seus próprios filhos. Será que você pode dimensionar isso? Será que você pode imaginar o que foi o cerco de Jerusalém? Ezequiel está tendo uma visão do futuro, do que ia acontecer. E de fato aconteceu. As virgens eram forçadas, os velhos eram pisados, havia morte, irmãos. O povo está desesperado. Não há paz em Jerusalém, não há alegria em Jerusalém. E Deus estava mostrando isso para o profeta de Deus. Mas o terceiro símbolo que Ezequiel deveria mostrar, com certeza, era o pior. Deus disse a Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou tirar a delícia dos teus olhos. A sua mulher, ela vai morrer. E eu lhe digo mais, Ezequiel, você não vai chorar, você não vai lamentar, gema em silêncio. Porque o povo só vai entender quando você passar por isso, aleluia. Quando Deus fala aquilo para Ezequiel, irmão, no outro dia, a mulher do profeta de Deus morre. É fácil ser profeta de Deus? É não. Qual era a delícia dos olhos do povo, irmãos? O povo amava o templo. O povo adorava o templo e tudo que havia no templo. Todavia, o povo não queria mudança. O povo vivia de aparência, mas nunca tinham nascido de novo, aleluia. Queriam estar no templo, queriam cultuar, estar presente, mas não queriam servir a Deus com todo o coração, aleluia. Não queriam abandonar a idolatria, queriam servir a Deus pela metade. E eu quero te dizer, a glória de Deus Ele não divide com ninguém, aleluia. Ou a gente serve, ou a gente não serve. Mas no meio termo, não dá para ficar. Se a gente olhar, irmãos, do semblante de alguns crentes, você vai ver o vazio, a sequidão, a falta de Deus. É difícil falar isso, mas é verdade. Eles estão acostumados a vir para o culto, mas não querem ter um encontro com o Deus da palavra. Não querem verdadeiramente se voltar ao Senhor, mas querem seguir a religiosidade. Era assim que o povo de Israel estava. Eles achavam que estavam agradando a Deus, mas não estavam agradando a Deus. Eles estavam vivendo um engano religioso. Convencidos, mas nunca convertidos. A gente precisa aplicar esse acontecimento para a nossa vida às vezes, sabe por quê? Porque às vezes a gente está no automático. A gente vem, mas não há mudança de vida, não há brilho nos olhos, não há entusiasmo, não há novo nascimento, não há uma nova mente, irmãos. E se não há, algo está errado. O fato de estarmos na casa de Deus
não nos faz igreja. O que nos faz igreja é quem somos quando saímos por essas portas. Você vai saber se você é crente nesse momento. Se verdadeiramente você nasceu de novo. É quando você está só, quando as pessoas estão te vendo, quando você está testificando e testemunhando de Cristo. Então Deus disse a Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, você vai sofrer, mas eu não vou te dar o direito de ficar enlutado. Porque o povo tem que entender o que eu estou sentindo. O povo tem que entender que não dá para me servir apenas de aparência. O povo tem que entender que se eles continuarem dessa maneira, vai acontecer que quando eles chegarem lá na frente, vai aparecer um abismo na frente deles. E quando eles caírem nesse abismo, não vai dar mais para retroceder. Esse livro de Ezequiel, ele pode ser dividido em 4 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos o chamado de Ezequiel. Do capítulo 4 ao capítulo 24, nós temos o juízo para com Israel. Do capítulo 25 ao capítulo 32, nós temos o juízo de Deus para com as nações pagãs. E do capítulo 33 ao capítulo 48, nós temos a restauração de Israel. Aleluia. Porque o Deus que alerta, o Deus que pune, é o Deus também que restaura. No capítulo 37 do livro de Ezequiel, você vai perceber que Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos. Primeiro, Deus coloca ele no centro do vale de ossos secos. Se você ler a lei de Levítico, se você ler em Levítico, você vai perceber que o sacerdote ele não poderia tocar em nada que estava morto. E Deus leva Ezequiel, que tinha levantado como profeta, no meio do vale de ossos secos. E era ossos sequíssimos. E Deus perguntou a Ezequiel: pode haver vida, Ezequiel, nesses ossos? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Deus tira Ezequiel do centro do vale e agora coloca ele ao redor do vale. Por quê? Porque Ezequiel tinha que ter visão de dentro e visão de fora. E ele disse a Deus: Senhor, tu sabes. E Deus fez uma promessa: Ezequiel, eu vou restaurar esses ossos. Vai haver carne nesses ossos. Vai haver tendões nesses ossos. E eu vou soprar o espírito de vida nesses ossos. Aquele vale, aqueles ossos, simbolizava a nação de Israel. Talvez nessa noite você esteja como o vale de ossos secos. Talvez nessa noite você esteja morto espiritualmente. Eu quero te dizer que Deus pode restaurar a sua vida. Eu quero te dizer que Deus não te abandona. Eu quero te dizer que mesmo você sendo infiel muitas vezes, Deus permanece fiel, aleluia. Porque Ele não pode mudar o seu caráter, aleluia. Ele não pode mudar a sua essência. O povo estava vivo fisicamente, mas estava morto espiritualmente. Então, e não tem, irmãos, coisa pior do que isso. Você está vivo, vir à igreja, mas por dentro você está morto espiritualmente.
Quem nunca passou por um esfriamento espiritual? Eu já passei. E eu posso lhe afirmar, é péssimo. É ruim. Não há ânimo. Não há vontade de estar na casa de Deus. Não há vontade de ter relacionamento com Deus. Não há vontade de preencher a sua vida com as coisas de Deus. Quando estamos no esfriamento. E o povo estava daquele jeito porque eles viraram as costas para Deus. Preferiram a idolatria, os deuses pagãos, do que servir o Deus que havia tirado eles com mão forte do Egito. Se você lê a lei de Moisés, leia ela toda e você vai perceber, em todos os momentos, Deus estava com Israel. Eles falhavam, se arrependiam, Deus restaurava, continuava tudo de novo, mas Deus nunca deixou o povo, Deus nunca abandonou o povo. O que Deus queria era ser prioridade, irmãos. Deus queria ser exclusivo. Deus queria ser Senhor da vida deles. Mas eles estavam ocupados demais, olhando para as coisas que não deveriam olhar e praticando aquilo que aborrecia o Senhor. Em um dos símbolos que Deus mostrou a Ezequiel, Deus mandou ele fazer um bolo. E a lenha que ele ia usar era esterco humano. O profeta se recusou, ele disse: Senhor, não. Deus disse: tudo bem, Ezequiel, vai ser esterco de vaca. Sabe por quê? Porque no cerco que a cidade passaria, que Israel passaria, o povo ia comer coisa imunda. O povo ia comer carne de gente. Será que essa era a vontade de Deus para o seu povo? Não. E por que eles chegaram naquele estado? Desobediência. Se nós obedecermos a Deus, Ele vai estar conosco todos os momentos. Agora, a desobediência faz com que Deus não opere a nosso favor. E o povo estava assim, vivendo uma religiosidade, vivendo um cristianismo em meio termo, e achando que estava tudo bem, estava tudo bom, e que a mão de Deus não iria pesar, mas a mão de Deus estava pesando. Porque Deus estava enviando os caldeus. Se você perceber, todo esse cativeiro que Israel passou foi enviado pelo próprio Deus, porque o povo não estava mais obedecendo a Ele. De fato, o cerco acontece, a fome chega, a doença chega, a morte chega. E o povo passa 18 meses assim, muitos morreram. Só que toda essa punição tinha um prazo de validade. Porque chegaria o tempo da restauração. O povo é levado para a Babilônia e passa na Babilônia 70 anos. Jeremias já tinha avisado sobre isso. 70 anos. Nesses 70 anos que eles ficam cativos, Deus estava tratando com eles. Porque às vezes é preciso passarmos pelo deserto para que Deus mude o nosso coração. Eles passam esses 70 anos. E quando eles voltam, eles abandonam a idolatria. Eles abandonam aquilo que desagradava a Deus. E a sorte deles foi completamente restaurada.
Eu quero te dizer nessa noite que não importa como você está hoje, não importa o quadro espiritual que você esteja, talvez você esteja na UTI, morto, e precisa ressuscitar. Talvez você não tenha ânimo mais para ler a palavra, talvez você não tenha ânimo mais para estar aqui, mas eu quero te dizer que se você se posicionar, se voltar a Deus de todo o coração, a chama que foi apagada vai começar a acender novamente no seu coração. Aquilo que foi perdido vai ser encontrado. E o primeiro amor vai retornar sobre a sua vida. Tudo na nossa vida, irmãos, é um posicionamento, arrependimento e mudança de vida. Quando a gente faz isso, Deus está de braços abertos para nos restaurar. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra talvez não tenha sido muito agradável, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero te dizer, irmãos, pode passar semana, meses, anos. Eu posso falar isso várias vezes aqui. O pastor pode falar também. Mas se a gente não despertar, nada vai mudar. Se a gente não se levantar, se a gente não decidir ter compromisso com Deus e viver o que Ele tem para nós, você vai vir e nada vai mudar na sua vida. Mas se você mudar o seu coração através da oração, pedindo a Deus que Ele restaure e molhe a terra do seu coração, pode ter certeza, Ele vai transformar a sua vida. E as pessoas que estão ao seu redor serão impactadas também. Amém? Da mesma forma que há uma pena, há também uma restauração. Tudo que Deus quer é um posicionamento e uma volta para Deus. Quero agradecer a minha oportunidade. O Espírito Santo só me deu até aqui. Vamos aplaudir Jesus, irmão.